Estamos aí mais uma noite diante do Senhor, né? Você que está chegando, começa a se colocar diante do Senhor, começa a ter um tempo de oração, né, de busca à palavra, né, que o Senhor possa falar com você nesta noite, que o Espírito Santo possa encontrar em você um coração sedento, um coração que deseja esse destilar da palavra na sua vida, né? A palavra de Deus diz que ela é como um orvalho, né, que desce sobre as nossas vidas, que desce sobre um campo e verdeja e traz vigor e frutifica, e que você nessa noite possa estar deixando a palavra do Senhor realmente vir sobre você como esse orvalho. Se há alguma sequidão, ele vai trazer vida, ele vai trazer vigor, ele vai trazer frutificação. Por isso, feche seus olhos, você que está chegando agora, feche seus olhos, vamos ter um tempo ainda de oração, de busca do Espírito Santo, porque nós sabemos que é o Espírito que vivifica a palavra nas nossas vidas, que você nessa hora possa deixar o Espírito fluir livremente na sua vida. Feche seus olhos, começa a buscar o Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que a Tua presença esteja invadindo os lares, Pai, enchendo. Eu sei que o Senhor já esteve conosco no momento de adoração e de louvor, Pai, mas Deus, que o Senhor possa estar vindo com a Tua glória, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito, Pai, sobre as pessoas, Pai, que o Seu toque, o seu poder, Pai, esteja ministrando cada coração. Senhor, queremos nos abrir a Ti. Pedimos que o Senhor desça realmente com o Seu Espírito, enchendo, transbordando em cada coração, Pai, fazendo realmente como águas, Senhor, fluírem do nosso interior, Pai. E Deus, nós queremos ouvir a Sua palavra, queremos estar atento a tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E pedimos que a Tua presença, o Teu poder, venha se manifestar entre nós, Pai. Em nome de Jesus. Começa a levar cativos os nossos pensamentos. Talvez você esteja na sua casa e está agitado, preocupado com aquilo que você vai fazer depois. Começa a se aquietar diante do Senhor. Começa a se aquietar diante do Senhor. Leva cativos os seus pensamentos para Cristo, para Jesus, para que esse momento que teremos agora da palavra, cada texto que vai ser lido, cada palavra que vai ser compartilhada, possa produzir um fruto no seu coração, possa ser como uma espada que vai entrar profundamente nas nossas vidas, a palavra do Senhor, dividindo, tirando, corrigindo, transformando, cortando aquilo que precisa cortar, religando aquilo que precisa religar, Pai. Deus, vem com o Teu poder e move com o Teu Espírito Santo em cada vida. Você que vai chegando, vai abrindo o seu coração, abre o seu coração, abre os seus lábios, invoca o Senhor, clama por Ele, leva os seus pensamentos cativos a Cristo, para que nesse momento que teremos da palavra, o Espírito Santo possa encontrar realmente uma terra sedenta pelo orvalho da palavra do Senhor, pela chuva da palavra do Senhor nesta noite, para encher o seu coração e fazer frutificar, e para que ela atinja todo o objetivo que ela tem em tocar a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, é muito bom a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, porque ela é viva, eficaz, ela transforma os nossos corações, ela dá sentido às nossas vidas. Temos já compartilhado sobre a palavra, sobre porção dobrada, sobre porção dobrada da palavra. Isso é tão... A palavra do Senhor, ela precisa crescer em nós. Nós precisamos ser intencionais em que a palavra cresça. Nós devemos buscá-la, estudá-la, entendê-la, desejá-la. A voz do Senhor, essa voz que transforma as nossas vidas. E nesse mês nós estamos enfatizando sobre esse tema, porção dobrada da palavra do Senhor, que você possa ter vivenciado e continue vivenciando essa busca intensa, esse amor pela palavra do Senhor, esse desejo de fluir, de andar, de deixar realmente o Espírito Santo levar você num crescimento, num desejo, num aprofundamento na palavra do Senhor, porque ela é vida, ela é eterna, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor
permanece de eternidade a eternidade. Eu queria ler com vocês o texto que está em Lucas 4. Lucas 4, de 1 a 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui Jesus, ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele foi para esse tempo de deserto, para esse tempo de jejum, por 40 dias, e ali ele foi tentado pelo diabo. E terminando esse momento, no final desses dias, ele teve fome, diz aqui a palavra. E o inimigo tentou Jesus na sua necessidade. Quantos de nós temos vivido aqui? Jesus estava numa quarentena também, 40 dias de... Nós já estamos numa oitentena, nossa quarentena já aumentou. Mas Jesus aqui estava numa quarentena, 40 dias sendo em jejum diante do Senhor. E ele teve fome. Todos nós temos as necessidades, todos nós carecemos de coisas. E aqui Jesus, como ele também era 100% homem, ele estava com fome. E o inimigo tentou nisso. Sabe? O diabo muitas vezes quer nos tentar a suprirmos as nossas necessidades, da forma errada. Ali no caso, Jesus tinha um propósito e o diabo tentou: se você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão? E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe, queridos, são dias de vivermos pela palavra. O pão é necessário. Nós temos muitas necessidades como seres humanos, mas nós precisamos chegar nesse ponto de que a palavra do Senhor, ela é essencial, ela é vital, ela é tudo que nós precisamos. Jesus estava com fome aqui, e um pouco depois ele foi suprido e alimentado até pelos anjos, mas ele tinha um posicionamento, ele entendia que muito mais do que o pão, que perece, a palavra do Senhor é viva e eficaz e é suficiente para nos guiar, para nos dirigir, para nos sustentar em todos os caminhos do Senhor. E aí essa passagem me fez ir ali, na origem dela, que está em Deuteronômio 8:3. Diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sabe, aqui o povo de Israel, ele estava no deserto, estavam vivendo um momento de provação, mas o Senhor mostrou para ele que o que eles precisavam era da palavra que sai da boca dele. Porque mesmo que haja escassez de pão, mesmo que haja escassez de alimento, mesmo que haja dificuldades e lutas, ele é aquele que enviou o pão do céu, o maná, que sustentou, que alimentou aquela multidão. E sabe, isso nos mostra que nós devemos estar sendo supridos pela palavra do Senhor, em qualquer circunstância. Talvez você esteja num tempo de deserto, talvez você esteja num tempo de escassez, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sabe, quando nós temos essa convicção, mesmo no meio do deserto, nós vamos crer que o Senhor vai fazer, naquela falta, na sede, Ele vai fazer jorrar da rocha águas cristalinas. Ele vai descer dos céus pão, Ele vai abrir caminhos, Ele vai cuidar daqueles que o buscam. Porque a palavra dele é o que nos sustenta. Sabe, queridos, talvez você esteja passando um tempo difícil.
talvez um tempo de deserto, mas confie no Senhor. Continua crendo, né, de que Ele é aquilo que sai da boca dele, é suficiente para sustentá-lo, para estar com você, para te abençoar. E olha que interessante, nesse texto mesmo, ele cita o que esse tempo de deserto não é para sempre. Né? E aí ele começa a prometer para o povo de Israel a terra prometida. E em Deuteronômio 8:9 diz assim: terra onde não faltará pão, e onde não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que estiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Então aqui nós vemos que o povo de Israel passou sim por um tempo de deserto. Aí uma geração ali não foi aprovada porque não creu, mas uma outra geração alcançou a terra prometida. E aí nós devemos continuamente, mesmo na fartura, mesmo na abundância, mesmo debaixo das bênçãos, nós continuamos crendo que não nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Nós continuamos, nosso foco nunca pode ser o pão. O nosso foco deve ser sempre a palavra do Senhor. E aqui diz, olha, eu vou pelas minhas bênçãos, né, que tiverem comido e até ficarem satisfeitos, mas não se esqueçam do Senhor. Sabe, talvez você esteja num tempo de prosperidade, num tempo de bonança, um tempo de paz, né, um tempo de abundância. Você tem colhido e comido das bênçãos do Senhor, mas ele nos adverte. Não se esqueça que é da boa mão do Senhor que vem toda boa dádiva. Sabe, queridos, nós não podemos perder esse foco. E olha, ele continua advertindo no texto, diz assim, no 17, dando um pouco para baixo, no 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é que lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos. Isso aconteceu por muitas vezes com o povo de Israel. Eles entraram na terra prometida, eles foram abençoados, eles conquistaram, eles adquiriram riquezas. E algumas vezes, aquele povo, eles confiaram na sua capacidade. Algumas vezes eles acharam que a sua força estava mantendo eles em segurança. E adoraram e se curvaram diante de outros deuses. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos um risco, né, de, no meio da abundância, no meio da bênção, no meio do momento onde você está prosperando, esquecermos do nosso Deus. Esquecemos e nos curvarmos diante das bênçãos, ou nos curvarmos diante das coisas que se colocam no lugar de Deus. Porque, em suma, Ele quer a tua adoração. Né? Você e eu fomos criados para sermos adoradores. E Ele quer que o seu coração continue inclinado para Ele, prestando culto a Ele, e não a outros deuses, que podem ser muitas coisas, né? Mas aqui diz que essa troca de coração, né, que pode acontecer, não talvez no momento de deserto, que você precisa, que você está com carência e você clama ao Senhor, mas talvez naquele momento de bênçãos, aquele momento onde você tem colhido, né, aqui diz de um tempo de abundância, mas nosso coração precisa estar sempre em adoração a Ele, precisa sempre estar focado nele. Então nós precisamos entender, né, que a palavra do Senhor precisa continuar sendo o nosso sustento, tanto no deserto, quanto na boa terra, quanto na escassez, quanto na fartura. Assim Paulo nos ensina.
na abundância. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Posso suportar a escassez, quanto também fico bem na abundância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, nós precisamos ter isso nos nossos corações, né? Que aquilo que sai da boca do Senhor, a palavra do Senhor, é o que nos mantém. Sabe por que eu digo isso? Estamos vivendo um momento difícil, né? Nós sabemos que tem muitas famílias sofrendo, né? Muita gente e muitos cristãos também sofrendo com a enfermidade, ou sofrendo com os problemas econômicos que o país está enfrentando ou vai enfrentar ainda. Sabe, queridos, e isso é uma tempestade, é um momento difícil que muitos de nós podemos passar. Mas se nós tivermos essa segurança, né, que não é só daquilo que podemos palpar, do pão que perece, do pão que é aquilo que significa o básico, o sustento, o nosso comer, o nosso vestir, a nossa segurança, aquilo que o homem em si almeja para se sustentar e para viver. Mas quando nós temos o foco na palavra do Senhor, né, porque isso sim é o que nos sustenta, mesmo no deserto. As sandálias daqueles homens não gastaram, a roupa deles se manteve por tanto tempo, porque o Senhor prometeu, né, que estaria com eles naquele momento. E o Senhor promete estar conosco em toda e qualquer circunstância. E que você aprenda a ter essa resiliência, essa resistência, né, em qualquer circunstância. Os meus olhos estão focados no Senhor. A minha fé, o que me alimenta é a palavra do meu Deus. Isso vai nos manter em pé. Eu lembro de Jó, né? Deus tirou, né? Jó, ele sofreu, né? O diabo foi ali roubando tudo dele, né? Ele feriu as suas famílias, feriu seus bens, atingiu o seu corpo, a sua saúde, e ele foi ali sofrendo, né? E situações foram acontecendo, mas no final, né? Ele pôde dizer em Jó 42:2, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí no 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nossos olhos precisam ter, assim como Jó, nossos olhos espirituais, esse encantamento, essa devoção ao nosso Deus, essa entrega absoluta, esse desejo absoluto de dependência dele, né? Claro que ele é nosso abençoador, é ele que garante o nosso alimento, o pão de cada dia, a saúde das nossas vidas. Pelo seu sangue nós recebemos saúde, nós temos sustento, casa, família, amizades, todas coisas boas que buscamos, profissão, sucesso, né? Quantas coisas as pessoas buscam: sucesso, prestígio, elogio, fama, ser estimado, ser valorizado, honra, poder e força. As pessoas buscam isso. Mas nós precisamos ter nossos olhos no Senhor, porque tudo isso pode ser abalado. Tudo à nossa volta pode ser abalado, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, um princípio das dores, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos ler uns textos também que falam sobre isso. Mas não sabemos. Podemos ter ainda talvez alguns anos de muita prosperidade, cremos nisso, e nós temos que ser um povo positivo, um povo de fé. Mas, independente das circunstâncias, nós precisamos aprender a viver contentes com o Senhor, porque a palavra dele é nosso sustento. A palavra dele é tudo o que precisamos. E se nós conhecemos não ele apenas de ouvir falar, né, mas com os nossos olhos da fé, vem a sua mão nas nossas vidas, a sua mão na nossa família, a sua mão no nosso trabalho, a sua mão dirigindo e nos guiando em todas as coisas, né? Nós vamos ter esse coração prostrado diante dele, né? Aqui diz que Jó, quando ele teve essa revelação do Senhor, ele disse: por isso me abomino e me arrependo, me prostro em cinza, me humilho diante dessa beleza, dessa maravilha que é a revelação do Senhor. Sabe, queridos, você e eu precisamos ser levados a esse lugar. E ele tinha todo motivo para reclamar.
Ele tinha todo motivo para até discutir com o Senhor, né? Mas quando ele teve esse entendimento, essa compreensão do Senhor, ele viu que o Senhor é a melhor parte. As bênçãos são tão preciosas e o Senhor é um Deus abençoador. Elas vão nos perseguir, elas vão nos alcançar, mas melhor do que as bênçãos é o Senhor das bênçãos. Melhor do que as bênçãos é conhecer o nosso Deus, a revelação desse Deus maravilhoso. E aí nosso coração se prostra, porque diante da revelação dele nós nos tornamos tão pequenos, tão frágeis, tão indefesos, mas tão fortalecidos também, tão inabaláveis, porque estamos com o nosso Deus. Entendemos que Ele é a nossa força e o nosso sustento. Eu queria ler ainda um outro texto que diz em João 6, 33. João 6, 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram ele: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe, nós temos tido esse privilégio de podermos receber a Jesus. Nós temos tido esse privilégio de podermos receber desse pão da vida, que é Jesus. Sabe, o pão representa o sustento natural. E Jesus é essa resposta. Jesus é esse pão de Deus que o Senhor enviou para a humanidade, para que nós não tivéssemos mais fome e nem sede. Nem fome e nem sede espiritual. Para que as nossas almas, o nosso coração, todas as ansiedades da nossa vida pudessem ser supridas por Jesus. Sabe, claro que nós precisamos comer todos os dias e beber todos os dias. Mas o que Jesus vem oferecer é uma fome que está no coração do homem. Talvez você tenha buscado tantas coisas ao longo da sua vida. Talvez você tenha sonhos e preocupações, ansiedades, desejos. Mas saiba que Jesus, ele deve ser esse que mata a fome da sua alma, a fome do seu espírito. Claro que Deus vai deixar você usufruir. A Bíblia fala sobre a gente provar e ver, né, da bondade do Senhor na terra dos viventes, aqui nesta terra. Nós vamos ver as bênçãos, nós vamos ver a mão do Senhor poderosa, mas nós temos que entender que Ele é esse pão da vida. E quando aqui diz exatamente isso: aquele que vem a mim nunca terá fome. Nós precisamos ir a Jesus. Nós precisamos vir numa atitude de entrega, numa atitude de submissão, numa atitude de reverência, numa atitude dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. E a sua fome será suprida, a fome da sua alma, a fome do seu coração. E aqui diz: aquele que crê em mim nunca terá sede. Então essa carência que existe nas nossas vidas, só Jesus pode preencher. Esse vazio que existe em nossas vidas. Talvez você que está me ouvindo, talvez você ainda não deu um passo ainda de fé. Ou mesmo você já conhece a palavra, mas você tem estado distante. Ou você não tem dado esse passo, não tem ido até esse Jesus Cristo, que pode matar a sua fome e que pode tirar a sua sede se você crer nele. E crer em Jesus. Ele é o Salvador. Ele é esse pão que Deus enviou para a humanidade para sustentar, para reescrever a história de cada indivíduo. É um pão tão precioso. E quem come, a Bíblia fala sobre comer e beber, né, da obra que Cristo fez, da sua palavra, né? Por isso nós, todos os meses, nós tomamos a ceia, trazendo à memória, né, aqui, essa obra maravilhosa que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Ele foi essa entrega. Ele foi esse pão que desceu do céu para matar os famintos, a fome dos famintos e a sede dos sedentos. E se você está com fome nesta noite, se você está com sede na sua alma, se incline para Jesus, creia nele,
renove a sua aliança. Talvez você até está na igreja há muito tempo, mas há um vazio dentro de você, porque de fato você não tem ido até Ele, de fato você não tem crido profundamente nele. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia onde o Senhor pode te encontrar e te abençoar. Um outro texto diz em João 4,34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe, queridos, uma outra coisa que vai alimentar, assim como Jesus ele tinha esse desejo, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Quando aprendemos e entendemos isso, quando comemos desse pão vivo que é Jesus nas nossas vidas, crendo nele, inclinando as nossas vidas para ele, nós passamos a também ter o desejo, assim como Jesus teve, de fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O Senhor quer te comissionar, o Senhor quer usar a sua vida. Ele quer que você sim seja alimentado e suprido, mas assim como na ceia nós partilhamos o pão, que é o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, nós também devemos partilhar esse pão vivo que recebemos para outras pessoas. O Senhor quer que a vontade dele se cumpra em nós. E você, dentro do contexto que você está, talvez dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro do ambiente que você vive, na esfera que você tem de influência, Deus quer te usar como sendo esse também, que a sua comida é fazer a vontade de Deus. A sua comida é cumprir os seus planos, é cumprir aquilo que Ele deseja para a sua vida, ser transformado em seu caráter, ser transformado em suas atitudes, é ter sua casa transformada, é ter sua família transformada, é ter sua vida, o seu caráter, sua mente, o seu andar, o seu caminhar transformado por Ele e concluir a sua obra. Estar alinhado ao chamado que Ele tem para cada um de nós, no contexto que estamos, da forma que estamos. Deus quer te usar. Amém? E aí você vai ter esse desejo, essa fome também, assim como Jesus tinha essa fome. Porque essa era a comida que, claro, Jesus também se alimentava, Jesus também, aqui a gente entende isso, mas ele quis mostrar que aquilo que realmente a alma dele buscava era cumprir a vontade do Pai. E que isso também vai nos alimentar. Isso também vai nos impulsionar, assim como impulsionou Jesus. Isso vai nos impulsionar a cumprir a obra e o desejo que Ele tem nas nossas vidas. Aí eu queria que você ainda abrisse em Isaías 55. Essa passagem também é uma passagem que fala muito sobre a palavra de Deus. E como tudo isso que nós já estamos falando, ela resume tudo isso que vamos aí concluindo essa palavra. Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro daquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Sabe, o Senhor tem oferecido um banquete para nós pela sua palavra. E ele diz aqui: venham de graça. A sua graça tem nos alcançado, o seu amor tem nos alcançado, a sua misericórdia tem nos alcançado. E Ele chama você e a mim para virmos a esse banquete, para participar dessa, para que a alma de você se delicie na mais fina refeição. Mas há uma resposta, nós precisamos dar uma resposta. Ele diz: venham, é de graça. Eu quero dar da minha palavra, eu quero dar do pão, desse pão vivo, eu quero trazer dessa água que pode matar a sua sede. O Senhor oferece isso para nós. Sabe, eu quero te desafiar nisso. Não se limite, não fique comendo as migalhas. Sente na mesa, busque o Senhor com todo o seu coração, busque a sua palavra, busque realmente
Não viva uma vida religiosa, de costume. Não viva uma vida dentro do automático, onde você só levanta, trabalha, realiza coisas, mas você deixa de receber, né, disso que vai realmente alimentar a sua alma. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido, vem a mim, encontrará descanso para as nossas almas. Sabe, o Senhor tem preparado um banquete a cada dia para as nossas vidas. E aí continua o texto. Deem ouvidos e venham a mim. Deem ouvidos, ouçam a palavra. Se inclinem para aquilo que o Senhor nos oferece. Aqui diz, ouça-me para que a sua alma viva. O Senhor quer suprir e nós recebemos esse Deus, esse Jesus, que é esse pão vivo, que mata a fome, mata a sede. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Isso aqui tudo fala da obra de Jesus. E aí continua. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Sabe, essa palavra é tão verdadeira nos nossos dias. Estamos na nova aliança. Estamos na graça. Nós ainda podemos encontrá-lo. Nós podemos ir até ele. Ele continua dizendo que o ímpio abandone o seu caminho. Sabe, se há caminhos tortuosos na sua vida, este é o momento. E o homem mau, os seus pensamentos. O Senhor quer levar os nossos pensamentos cativos a ele, transformados por ele, renovados por ele. E diz assim, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Nós estamos vivendo esse momento. Ele tem misericórdia. Ele vem em socorro àquele que o clama. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Ele nos perdoa, ele nos alcança com a sua graça. E aí continua dizendo, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, o Senhor tem algo para revelar para você e para mim. Além de um banquete que vai suprir a sua alma, além de um banquete que vai te sustentar, matar a sua sede, a sua fome, Ele quer revelar os seus caminhos, que são mais altos, que são sublimes, que são melhores. Ele tem planos melhores. Ele tem propósitos melhores. Muitas vezes não nesse ponto de vista do mundo, mas no ponto de vista dele. No ponto de vista do eterno, que é muito mais importante. E aqui ainda continua. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Olha que lindo. A palavra de Deus é como essa chuva, essa neve, que desce dos céus, que desce sobre você e sobre mim. Que você receba a palavra do Senhor. E ela rega a terra, ela faz brotar e florescer. O Senhor, ele gera vida, Ele vai gerar vida nos seus caminhos, Ele vai florescer os seus caminhos, Ele vai fazer produzir, Aqui diz que Ele produzir semente para o semeador e pão para o que come. Sabe, o Senhor vai dar a semente para que você semeie para outros. Essa palavra não vai faltar ao seu coração. A palavra do Senhor, ela vai ser o suficiente também para alimentar. Aqui diz pão para o que come.
né? Ele também vai ser esse pão. A palavra do Senhor é esse sustento diário, né? Esse sustento que não depende das circunstâncias. Claro que ela vai agir nas circunstâncias também, porque o Senhor é fiel. E aqueles que se posicionam em fé, provam, né, desses caminhos mais altos, desses pensamentos mais altos que o Senhor tem a seu respeito e ao meu respeito. E aí continua: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. O mesmo exemplo que demos com a chuva e a neve, assim ocorre com a palavra que sai da boca de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. Sabe, que você possa crer nisso. Olha o que ela faz. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. Como é lindo ver os planos de Deus se cumprindo. E você pode ser essa terra, você pode ser pode receber essa semente para ser semeador. Você pode ser esse pão, você pode receber esse pão para matar a fome. Tudo isso a palavra de Deus pode produzir no seu coração e no meu, porque ela não volta vazia, ela vai cumprir. Talvez você tenha passado os dias difíceis, talvez você tenha passado situações, mas saiba que a palavra do Senhor que sai da boca dele não vai voltar vazia, ela vai cumprir, se ela encontrar um coração de fé. Nós semana passada falamos sobre a palavra do semeador. Se ela encontrar uma terra boa, ela vai germinar, vai produzir frutos, vai produzir transformações, porque ela é poderosa. Então ele vai cumprir o seu desejo. E ele quer que você cumpra esses desejos mais altos e esses caminhos mais altos, porque ela é poderosa. Aí continua: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Sabe, aqui nós podemos traduzir essa parte como quando você se posiciona, né? Quando você crê na palavra, ela vai produzir fruto na sua vida, ela vai produzir transformações no seu coração, e honra virá, né? Aqui diz que vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas se romperão em cânticos diante de vocês, né? Há uma honra, né? Há uma bênção, há um caminho de paz que o Senhor abre sobre nós. Mas isso aqui também me faz lembrar um outro texto que está em Romanos 8, 19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daqueles que o sujeitou, e na esperança que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe, queridos, aqui nós, lendo essa passagem ali em Isaías 55, diz que vocês sairão em júbilo. Sabe, nós não podemos perder de vista o eterno. Nós não podemos perder de vista a vida eterna que o Senhor nos oferece, né? Aqui diz que a natureza almeja essa revelação dos filhos de Deus. A natureza está em uma escravidão de decadência. Sabe, o que a gente está vivendo, o que o mundo sofre, né? Existe uma decadência, uma escravidão, e ela precisa ser liberta. E essa liberdade vai acontecer quando o tocar da última trombeta.
né, o Senhor voltar e estabelecer seu reino. Aqueles que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados com um abrir e fechar de olhos. E por toda a eternidade reinaremos. Sabe, queridos, aqui fala que é como uma dor de parto. Nós, na realidade, estamos vivendo o parto. Nós estamos numa gestação. A humanidade está numa gestação para o verdadeiro nascimento, para a verdadeira revelação dos filhos da obra redentora que Cristo irá fazer. Nós estamos vivendo esse momento. E o Senhor quer nos levar. E você e eu precisamos ter esse discernimento. Precisamos ter isso em mente, né? Esse sinal eterno. É para isso. Isso não pode sair dos nossos pensamentos. Porque estamos sim nesse processo de gestação. Dores de parto a humanidade sente. A natureza geme como dores de parto. Para a revelação. Quando Cristo voltar, né, estabelecer por completo a sua obra. E até o nosso corpo, né, será redimido, transformado, para vivermos em glória diante do Senhor. Então, será como isso. Vocês sairão em júbilo, né? E haverá como toda a natureza vai se alegrar com a revelação dos filhos de Deus. Por isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja tocando os nossos corações, Pai. Deus, nós queremos nos prostrar diante de Ti. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Nós queremos, Pai, pedir que a Tua palavra esteja transformando as nossas vidas. Queremos nos abrir a ela. Senhor, queremos estar com os nossos corações realmente, Senhor, abertos como uma terra boa. Senhor, como uma terra que deixa a palavra do Senhor produzir frutos e transformação. Senhor, nós sabemos que ela não volta vazia. Talvez eu tenha irmãos aqui que estão me ouvindo, que estão cansados de esperar. Mas saiba que você vive da palavra do Senhor. Se você tem uma palavra do Senhor, continua crendo na palavra escrita dele, naquilo que ele tem de promessa, porque ele vem em seu socorro. Ele é aquele que vai produzir fruto, ele é aquele que vai transformar as situações, as circunstâncias. Creia na palavra, porque ela é poderosa para mudar a nossa sorte. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. E queremos, Pai, ser transformados pela sua palavra. Abrimos os nossos corações. Muda, Senhor. Age, Senhor. E Deus, e que possamos ter o foco no eterno. Sabemos que tudo que estamos vivendo é passageiro. É como o projeto daquilo que seremos ainda um dia em Cristo. Assim como no terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor aqui na terra mostrou o que é ter esse corpo glorificado, essa vida eterna. Senhor, nós também cremos que um dia viveremos, seremos como o Senhor é, e viveremos por toda a eternidade contigo. Pai, queremos ter esse foco naquilo que é eterno. E Senhor, mas hoje, faça que nosso espírito, Pai, que tenhamos o fruto do Espírito, que temos o Espírito Santo em nós, possamos estar tendo esse gemido inexprimível, possamos estar tendo essa transformação dentro de nós, mudando o nosso coração, pelo seu Espírito, Pai, pela sua palavra, transformando as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.